Bom, vamos lá à segunda parte do trabalho que eu divido com vocês, que é a correção das metas que foram colocadas anteriormente naquela disponibilidade e disposição dos trabalhos, das atividades para vocês fazerem. Então, como a meta 1 da semana dia 23 de março até o dia 27 de março, seria a leitura do módulo 5 do capítulo 13, páginas 6 a 10. E responder, né? Então o texto trabalhava sobre Kierkegaard, as coisas que o indivíduo está sujeito, define um modo diferente da vida que ele pode ter. Quais são esses modos de vida e caracterize-os? Então, sobre Kierkegaard, quais são os métodos, modos de vida e quais são as suas características. Ele divide em três, que ele chama de estágio. No primeiro estágio estético, no qual o homem se abandona à imediatidade, ou seja, algo imediato, aquilo que ele pode estar tendo imediatamente. Então não há uma aceitação consciente de um ideal. A busca pelo prazer imediato faz com que o esteta, aquele que busca esse estágio estético, atribua maior importância à possibilidade de realização deste seu prazer do que a própria realização. Então a importância, a possibilidade de realização do que a própria realização. O segundo estágio ético, no qual o homem se submete à lei moral e opta por si mesmo. Ao falar do estágio ético, Kierkegaard fala do marido fiel, por exemplo. O modo de vida ético é o modo de vida do indivíduo que é correto com a família trabalhador. Trata-se não mais do indivíduo que busca o prazer, trata-se do indivíduo que ordena a sua vida em relação ao cumprimento de um dever, ou no caso do dever que ele usa ali, do marido ser fiel. E o terceiro estágio, o estágio religioso, o último e terceiro estágio, proposto por Kierkegaard, que vai além do estágio ético, e é o ponto mais alto que você pode chegar. É, portanto, o estágio onde a efetiva realização do indivíduo. É neste estágio que os indivíduos se completam. Se no estágio ético o homem pode transgredir uma lei feita por homens, no estágio religioso o erro é contra as leis estabelecidas por Deus. Então, Kierkegaard coloca bastante a questão da subjetividade no vínculo religioso. Então, portanto, não significa pecado, né, ir contra as leis estabelecidas por Deus. O estágio religioso suspende, deixa em aberto, suspende o estágio ético, quando o indivíduo estiver diante de uma escolha que implica em uma finalidade maior. Então, aquela questão ética, né, que é o de fazer o certo, a vida do indivíduo correto, deixa de estar vinculado porque o que implica uma finalidade maior, algo num nível acima deste estágio ético, que é o estágio religioso. Na outra questão, segundo Kierkegaard, a liberdade não é demonstrável, embora seja vivenciada. Explique como essa vivência elucida a liberdade e como Kierkegaard propõe solucionar a angústia dessa existência livre. Então, o que ele quer dizer? A liberdade não é algo demonstrável, nós não podemos vê-lo, ser algo, tocar, embora ela seja vivenciada, ou seja, nós podemos viver estando livre. Então, Kierkegaard vai à raiz da questão a respeito da angústia da liberdade humana, onde notamos que a angústia é tomada pelo autor como uma condição fundamental da existência humana no que se refere ao uso da liberdade, porque nós somos livres, porém essa angústia acaba se refletindo justamente pelas nossas escolhas. Eu tenho o poder de escolha, mas automaticamente essa escolha me causa o quê? Uma certa angústia a partir do momento que eu não tenho certeza se a escolha que eu estou me propondo a fazer vai ser a mais correta. E logo depois da angústia vem um desespero quando nós conseguimos entender que aquela escolha não foi a principal, a melhor escolha feita. Então a angústia é tomada como um sentimento que não tem um objeto preciso, mas que simplesmente é alimentada pelo indeterminado, pelo nada. Ou seja, pelo contingente, aquilo que pode ou não acontecer. Nesse nada, a angústia mostra seu vasto campo de possibilidade, onde o possível é equivalente à angústia. Por sua vez, a angústia não se direciona à liberdade. A existência em si é pura contingência. Então, a angústia que nos direciona, segundo o que Kierkegaard vai dizer, nós não temos como não escolher. Então, baseado nisso que os filósofos existencialistas do século XX vão trabalhar. Então, a existência em si é pura contingência. O que é esse contingente?
é algo que não é definido, algo pode não acontecer. É aqui que o indivíduo se angustia profundamente a não saber se suas reais opções, as suas escolhas, vão conduzir-lhe aquilo que antes era pura possibilidade. Então, que é a própria escolha, né? Aquilo que eu teria antes uma possibilidade, mas ao escolher, né, agora se faz concretude pela escolha. Desse modo, podemos dizer que a angústia aponta não para uma liberdade abstrata, identificada como o livre-arbítrio, que vocês vão lembrar de Agostinho, mas uma real liberdade que é concreta, é algo possível, então concreta. Um outro pensador que nós estávamos trabalhando é Nietzsche, no capítulo 13, também no módulo 5, páginas 12 e 18, né, que são a 12 e a 18, que correspondia a essa meta 2, Nietzsche identifica a necessidade de proceder a uma investigação rigorosa sobre os valores morais. O Nietzsche é um crítico, ele faz um diagnóstico bastante contundente e até certa forma pelos que o defendem, né, um diagnóstico bem preciso da sociedade europeia da sua época, principalmente da sociedade alemã, e coloca como a necessidade de transvolar os valores, né, uma investigação rigorosa sobre os valores morais. Para isso, propõe o método da genealogia. Qual a utilidade desse método? Então, o que é a genealogia? É buscar a origem dos conceitos. A genealogia de Nietzsche consiste no estudo feito por ele a respeito dos valores do bem, do bom e do mal. Ou seja, ele vai buscar onde surgiram, como surgiram no seio da sociedade. Nesse estudo ele descobre que elas estão ligadas. Então, essa genealogia, tanto do bom e do mal, estão ligadas à divisão de classes, onde o bom está ligado à classe dominante e o mal à classe plebeia. Por isso, ele propõe uma transvaloração desses valores, ou seja, não refutá-los, mas reinterpretá-los, já que os valores são frutos de um processo histórico. Então, ele vai levar em consideração o que? Essa transvaloração dos valores, a busca do chamado por ele Übermensch, ou seja, o além do homem, ir além daqueles pressupostos morais dados pela sociedade, do qual ele é bastante crítico. Uma outra questão sobre Nietzsche, então, em Nietzsche podemos encontrar, pode-se encontrar nas críticas mais veementes à cultura e os valores ocidentais, como eu havia comentado anteriormente. Para ele, o pensamento ocidental se desenvolveu a partir da tensão entre dois elementos presentes na arte e na literatura grega, o apolíneo e o dionisíaco. Assim sendo, pode-se dizer que ele defende o elemento dionisíaco, que representa a quebra das regras, a alegria, a embriaguez e a exuberância. Por que ele faz isso? O apolíneo, que ele corresponde a Apolo, quer dizer o quê? Aquela perfeição, aquele corpo perfeito, as formas perfeitas. O dionisíaco, que é o deus da festa, o deus da bebida, para Nietzsche é justamente a quebra daquelas regras, daqueles valores morais impostos por uma sociedade que faz com que o homem deixe de ser ele mesmo. Não que ele, ao viver dentro de uma sociedade, dentro dos ditames morais de uma sociedade, ele acaba deixando de viver a sua própria vida. Este é o pensamento de Nietzsche. Aí outra questão, justamente o porquê, quando ele se refere numa das obras lá, ele vai dizer a morte de Deus, em seu diagnóstico da modernidade. Então, quando se refere à morte de Deus em seu diagnóstico da modernidade, ele quer dizer o que? A perda do referencial dos valores absolutos. Então, o que ele vai buscar com valores absolutos? Aquele guerreiro grego antes da racionalidade, aquele que tinha o ímpeto impetuoso, o elan vital, que não media as suas consequências e buscava a sua honra através da sua força física. Então, nós podemos pegar na literatura grega antiga, o exemplo mais claro deste indivíduo é o Aquiles, o guerreiro grego Aquiles, que não mede as suas consequências, é impetuoso na guerra. Para quem lembra do filme Troia, ou quem leu a obra, a Ilíada, tem uma passagem no Troia onde tem um gigante e todo o povo grego espera ali, os soldados ali, os guerreiros, esperam que quem vá enfrentar este guerreiro, este gigante, o próprio Aquiles. E ele não se faz de rogado, de desmedido do jeito que é, impetuoso, vai
vai e enfrenta e acaba subjugando esse gigante. Então este é a referência a que Nietzsche vai dizer, tanto que na sua obra é bastante contundente a crítica que ele faz a Sócrates, quando Sócrates cria, através da sua forma de pensar, o homem racional, ou seja, o racionalismo extremo em que o homem deixa de viver plenamente, segundo Nietzsche. Mas nós temos aqui as outras duas questões que são para serem comentadas na sequência, que vocês vão fazer com relação a está naquele mapa, naquele projeto que foi passado para vocês, o plano de estudos, onde tem lá na meta 3 as questões, o capítulo 14, páginas 6 a 10, vai ser feito nessa semana, lido essa semana, e que tem essas duas questões e mais duas questões que estão colocadas no Iônica, na turma de vocês. Se vocês, falando Iônica, vocês abrindo o link, né, abrindo o mural de vocês, da terceira série, vocês vão ver lá que tem a correção da meta 1 e 2, e junto com vocês vão abrir os vídeos, né, o vídeo como correção, vai ter a correção da meta 1 e 2, e a parte 2, que é a questão desta semana meta 3, onde eu vou explanar um pouco melhor o conteúdo da meta 3. Então deem uma olhada na apresentação, nos slides, no PowerPoint, onde tem essas correções que nós havíamos falado, que nós fizemos aqui agora com vocês. Esses outros dois últimos slides estão na apresentação, são referentes às questões dessa semana. Ok? Obrigado e até a próxima.